Olá, primeiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de língua portuguesa, pega lá seu livro didático na página 31. Isso mesmo, vamos lá? Então hoje nós vamos fazer o quê? Hoje é guia para brincar. Então lá no capítulo 6 de língua portuguesa, você tem essas imagens aqui, ó. O que vocês verem aqui nessas imagens? O que as crianças estão brincando, né? Então, vamos lá, o que elas estão... Todas estão brincando de alguma forma, né? Então, elas têm os brinquedos, olha lá, ó, as formas que elas estão brincando. São brinquedos tradicionais? São brinquedos que o quê? Que elas mesmas montam, recicláveis. O que vocês percebem ali? Nós temos caixas, nós temos o quê? Bolas, latas, né? Então, esses brinquedos deles são os brinquedos diferentes, certo? Muito bem. Então, coloca lá a data de hoje, 18/6, tá? Nessa página anterior a 31, que é a 30 aqui. Aí, nós vamos para a página 31. Colocando a data de hoje também, nós vamos ver o Diga Aí. O Diga Aí você vai responder no seu caderno, tá? Coloca lá a data do dia 18/6, né? O Colégio Educate, página 31 do livro didático de língua portuguesa, que você vai colocar no caderno de língua portuguesa as respostas, certo? Então, lá diz assim, ó, número 1, do que essas crianças estão brincando? Então, você vai dar uma olhadinha ali, ó, e você vai falar, responder do que elas estão brincando. Por isso que a tia já não respondeu no começo do conteúdo ali, da aula, que a tia não respondeu, porque vocês vão ter que perceber isso aí, tá? Então, vocês vão responder a questão número 1, a 2 e a 3 no seu caderno de língua portuguesa. Muito bem, na 2 diz assim, ó, esses brinquedos foram feitos com materiais recicláveis, quais deles você reconhece? Então, você coloca lá também. Número 3, você já construiu um brinquedo com materiais recicláveis? Qual? E qual material usou? Então, você vai responder no seu caderno lá, tá? Muito bem, agora nós vamos fazer a introdução de montagem de brinquedos. Então, o que é a instrução? A instrução é o quê? Instruir, mostrar como faz. A gente vai instruir vocês a montar um brinquedo. Então, nós vamos ensinar vocês como montar um brinquedo, né? Então, nós vamos demonstrar para vocês como montar um brinquedo. Isso que é instrução de montagem de brinquedo, certo? Então, ali diz assim, ó, acompanhe a leitura do texto a seguir. A tia vai ler para vocês. Carro eólico. O que seria um carro eólico? Carro eólico é aquele movido pela energia obtida do vento. Então, o que é? Ele não é combustível, ele não é gasolina, não é álcool. É um carro movido pela energia obtida do vento e que se transforma o quê? Em energia elétrica, certo? Então, esse é o carro eólico. Esse aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, ó, nós estamos comentando sobre o carro eólico, né? Então, nós aqui já temos o quê? Um título, né, sobre o nosso texto. Ele está falando que nós vamos aprender sobre o carro eólico, né? Daí, mais embaixo aqui, ó, mais abaixo está escrito aqui, ó, de que materiais você necessita para construí-lo? Então, nessa partezinha aqui, que a tia também deixou em destaque, ó, que materiais você necessita para construí-los? Isso aqui é um subtítulo. Nós temos o título do que nós vamos falar, do texto, e nós temos um subtítulo que é o quê? Ele vai mostrar como você vai montar, do que você vai precisar para montar, certo? Muito bem. Então, lá. De quais materiais você necessita para construí-lo? Ali diz um pedaço de papelão, tampinhas de plástico, um copo de papel, cola branca, fita adesiva, canudinhos, palitos de churrasco, massa de modelar. Esses são o quê? Os materiais que você vai precisar, certo? Então, vamos lá para a página 32 para a gente dar continuidade que vamos precisar. Coloca a data 18/6, não esquece lá, pessoal, tá? Ali nós temos o quê? O que tá dizendo ali? Aqui em cima, aqui, ó. Outro subtítulo. E qual é esse subtítulo?
como você pode construí-lo. Então, ali ele vai mostrar como você vai montar ele, como que você vai construir. No subtítulo da página anterior, ele mostrou os materiais que você precisa. E agora ele vai passar para vocês como você vai construir esse carro, né? Então, ali diz assim, as instruções são essas. Número 1, corte 2 canudinhos de madeira, né? Desculpa, corte 2 canudinhos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. Cole-os com fita adesiva. 3. Vire o papelão e use cola branca para colar o copo no lado oposto dos canudinhos. 4. Preencha 4 tampinhas de garrafa com massa de modelar. Crave é empurrar, né? Um palito em 2 delas. 5. A instrução número 5. Introduza o palito em um dos canudinhos, depois coloque outra tampinha de garrafa na ponta que sobressai do outro lado do carro. Então, você vai colocar numa ponta e ele vai sobressair do outro lado, tá? Pegue outro palito e faça o mesmo com o outro canudinho. Então, para fazer as 4 rodinhas, você vai precisar dos 2 canudos. Instrução número 6. Se quiser, poderá decorar seu carro usando todo tipo de elementos. Botões, figurinhas, pedaços de papéis e etc. Aí vai do que como você quer montar ele, né? Como você quer deixá-lo. Lá tá escrito assim, ó, crave, fixe ou penetre, né? Sobressai, que aparece visível do outro lado que ele comentou lá, né? Muito bem, vamos lá para a página 33, então, para a gente ver o que tá pedindo ali. Coloca a data 18/6. Ali, ele vai fazer umas perguntas. A número 2, essa página 33, vocês vão responder, tá, pessoal? Com a ajuda dos seus familiares, do papai, da mamãe, da vovó. Quem esteja responsável por você vai pedir ajuda para eles para responder, tá? A questão número 2 está dizendo assim, ó. O texto apresenta instruções para a montagem de o quê? De um? Aí você vai pôr lá, tá? As opções lá. A número 3 você vai fazer no caderno. Para quem o texto foi escrito, tá? Então, ali você tem que observar o quê? Que eles construíram um carro de brinquedo. Então, o carro de brinquedo serve para quê? Para quem que é? Que público que seria que iria se interessar por um carro de brinquedo? Então, ali na questão número 3, você vai responder para quem o texto foi escrito, certo? Número 4. Copie do texto os materiais necessários para construir o brinquedo, que está lá na outra página, foi feito, né? Você vai escrever somente os materiais que é necessário. Número 5. Qual é o primeiro passo para a construção do carro? Tá lá também, vai lá atrás, tá? Conte com suas palavras. Isso aí, então, você que vai fazer com as suas palavras isso no caderno também, tá, pessoal? 6. Colar o copo no lado oposto dos canudinhos é o mesmo que o quê? Então, o que ele tá querendo dizer ali? Colar o copo no lado oposto dos canudinhos. Tá? Então, ali tem 2 opções e vocês vão responder o que é, qual delas que vocês acham que é, certo? Muito bem. Então, essas daí vocês vão responder. Nós vamos para a página 34. Muito bem, vamos lá. Vocês também vão responder esta página aqui, tá? Então, coloca a data lá, 18/6, na página 34, e vocês também vão responder. Então, a 33 e a 34 será para vocês responderem, certo, pessoal? Muito bem. Vamos, então, para a página 35. Coloca a data lá, 18/6, e vamos ver título e subtítulo. Isso que nós vamos aprender agora. Ali diz assim, qual é o título do texto? Qual é o texto que nós estávamos lendo agora? Que era a montagem do quê? Do carro eólico, muito bem. Então, ali ele está falando assim, ó, qual é o título do texto? Então, volta lá na página 31 e vê. Qual é o título do texto que a gente estava vendo? Nós estamos falando do carro eólico. Então, você vai responder lá o carro eólico, certo? Então, vamos lá.
A próxima lá. Além dele, o texto apresenta mais 2 subtítulos. Observe-os. Então, o título, o que significa, pessoal? Título indica o assunto a ser tratado no texto. O subtítulo é um título complementar, que o que acontece? Ele é usado para indicar o assunto de uma parte do texto, tá? Então, a gente já viu ali, nós tivemos o título e os 2 subtítulos que eles estavam dando as instruções como que montaria o carro, né? Muito bem. Agora ali, ó. Além dele, o texto apresenta mais 2 subtítulos. Observe-os, que a gente já anotou lá. De quais materiais você necessita para construí-lo? Esse é um dos subtítulos. O outro é, como você pode construí-lo? Certo? Então, ali está falando como que você pode, o que você vai utilizar e como você pode construir. Ligue os subtítulos ao que eles indicam. De quais materiais você necessita para construí-lo? Então, você vai colocar, vai ligar no que ele está falando. Como você pode construí-lo? Daí você liga lá como que vai ser feito a construção desse carro, certo? Como que você vai se orientar para fazer a construção desse carro. Muito bem. Então, lá no 14 lá. Que outro título você daria a esse texto? Carro eólico. Então, nós vimos que carro eólico, ele é um carro movido pela energia obtida pelo vento. Então, agora você vai pensar qual é o título que você poderia pôr para esse carro. Qual é um outro título, tá? Aí você vai pôr ali. Na questão número 15. E quais subtítulos poderiam substituir os originais? Então, os originais são: de quais materiais você necessita para construí-lo? Aí você pode colocar ali, né? Ou você vai fazer, vocês que vão fazer o outro subtítulo. Como você pode construí-lo? Vocês também vão colocar lá qual é a opção que vocês vão achar um outro subtítulo para o título de vocês, certo? Muito bem. Vamos lá para a página 36. Ponto de interrogação. Então, não esquece de pôr a data, 18/6. Vamos ver lá, o que é ponto de interrogação? Quando nós utilizamos o ponto de interrogação? Então, a gente utiliza quando nós queremos marcar o quê? Uma pergunta. Então, o nosso ponto de interrogação é quando nós queremos marcar uma pergunta, quando nós queremos fazer uma pergunta, né? Ela expressa também uma dúvida, um questionamento. Vamos supor, quando você voltará de viagem? Às vezes você pode não saber. Então, ao mesmo tempo, ela não tem uma resposta direta. Quando você voltará de viagem? Daqui uns 15, 20 dias, né? Então, você não sabe se você vai levar 15 ou 20 dias, 19, 18. Então, tem a dúvida ali. Então, mas é utilizado para perguntas, certo? Muito bem. Então, ali, ó, releia o subtítulo do texto. De quais materiais você necessita para construí-lo? Você está perguntando. Quais materiais você necessita, né? Como você pode construí-lo? Como você vai fazer isso, né? Muito bem. Agora ali diz assim, ó. Contorne o sinal de pontuação presente em cada subtítulo. Qual é o sinal de pontuação que ele está querendo ali? Que ele está falando? É o sinal de interrogação. E qual é o sinal de interrogação? Já vai pôr aqui para vocês. O sinalzinho de interrogação é este sinal aqui, ó, né? De interrogação. Quando nós fazemos uma pergunta, certo? Muito bem. Agora ali tá dizendo assim, ó. Encubra com o dedo indicador e ouça a leitura feita pelo professor, né? Então, você vai lá no subtítulo, você vai encontrar o ponto de interrogação. Você conseguiu? Achou o ponto de interrogação nos 2 subtítulos? Muito bem, que é no final lá, né? Ótimo. Então, agora, você vai colocar o seu dedo em cima do ponto de interrogação, tá? Então, você vai colocar o seu dedo lá e você vai fazer o quê? Agora diz ali, ó.
Encubra com o dedo indicador e ouça a leitura feita pelo professor. Então, quando nós colocamos aqui, ó, o dedo em cima do ponto de interrogação, nós já não temos mais o que? Uma pergunta. Então, como que vai ficar lá? De quais materiais você necessita para construí-lo, né? Porque eu não vi o ponto de interrogação. E aqui é a mesma coisa. Como você pode construí-lo, né? Muito bem. Agora, ali vai dizer, pede o seguinte: a entonação aplicada, se comparada à leitura feita anteriormente, ela foi igual ou diferente? A entonação, pessoal, quer dizer o ritmo da leitura. Então, no primeiro momento eu fiz qual? Qual foi o ritmo da leitura? De quais materiais você necessita para construí-lo? No segundo momento eu fiz o quê? De quais materiais você necessita para construí-lo? Ficou diferente ou não ficou? Ficou, porque no primeiro momento eu fiz uma pergunta, né? Eu estava vendo o ponto de interrogação. E no segundo momento eu não estava vendo o ponto de interrogação, então não foi uma pergunta, certo? Então ali você vai responder diferente, tá? Ali do ladinho tá escrito assim, ó: a entonação foi diferente por causa do ponto de interrogação. O uso do ponto de interrogação indica uma pergunta, é o que nós vimos ali. Muito bem, então vamos para a questão número 2. Que outra pergunta substitui o subtítulo? Qual é a outra pergunta que nós temos ali? Nós temos duas perguntas, né? Então, nós temos 2 subtítulos. Qual é a outra? Como você pode construí-lo? Como você pode construí-lo, né? Então, ali você vai responder. Ali diz assim: como você pode produzir brinquedo? Como você pode usar seu brinquedo? Então, o que ele quer estar perguntando ali para você? As duas maneiras, qual tem o mesmo significado? Então, como você pode construí-lo? Daí, ali no primeiro quadradinho diz assim, ó: como você pode produzir o seu brinquedo? Como você pode usar o seu brinquedo? Então, vocês vão ver o que é, qual a frase que é o mesmo significado, tá? Muito bem, então vamos lá para a página 36. Vamos lá? Coloca a data lá, 18/6, pessoal. Chegou a hora de brincar de corrida com os carrinhos eólicos que você e seus colegas fizeram para brincar. Siga as instruções presentes no material de apoio. Então, pessoal, lá no seu material de apoio vai ter o quê? Da página 37 vai ter esse daqui, tá? Esta instrução de montagem de brinquedo. Esse vocês vão fazer, tá? Esta página vocês também irão fazer. Então, o que ele está pedindo aqui? As instruções de apoio. Vocês vão ter esse material de apoio e vão ter o quê? As etapas de montagem. Vocês vão construir uma aranha saltadora, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, no copinho, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um copo descartável, tá? Vocês vão precisar de uma tesoura, de cola e de uma folha de papel sulfite, tá? A tia não montou essa aranha porque ela é muito simples de fazer, vocês vão conseguir. São materiais que provavelmente vocês terão em casa. Se não tiver, não tem problema, tá? Mas se você tiver, é legal você fazer e bate uma foto e põe no grupo lá como ficou a sua aranha, certo? Muito bem, então vamos continuar com a atividade aqui. Você vai montar. O que você vai fazer? Você vai recortar as etapas, vai recortar a etapa número 1, 2, 3, 4 e 5. Vai colar no seu caderno, uma debaixo da outra, tá? E ali vai dizer o quê? O que ele está falando? Que é para você montar as etapas. Daí aqui diz assim, ó. Você vai recortar cada etapa dessa aqui, tá? Que cada quadradinho desse aqui é uma etapa. E você vai colar ao lado de cada uma que você colou a imagem. Então, a imagem 1 lá, ela significa o quê? O que ela está dizendo lá? Aqui nós temos aqui, ó, retire com a tesoura 2 tiras de cada lado. Essa etapa aqui, ele está falando da etapa número
2. Então, lá no seu caderno, na etapa número 2, que você colocou em sequência, você vai colar essa etapa aqui, certo? Do lado. Muito bem? Entenderam? Caso vocês não entendam, vocês podem me perguntar, a tia responde lá, tá? Mas se vocês entenderam, coloca lá, um debaixo do outro, e esses itens aqui vai ser ao lado de cada figura, no seu caderno, tá bom? E daí você vai dar continuidade às atividades, que diz lá assim, instrução de montagem de brinquedo. Aí ali vai estar são duas palavras que elas estão embaralhadas. Vocês vão ter que colocar ela em ordem e montar a palavra. Muito bem. No número 2 lá, liste os materiais de que você vai precisar para montar esse projeto. Que esse projeto é a aranha. Então, você vai montar lá, você vai colocar os materiais que você vai precisar. Certo, pessoal? Nossa aula fica por aqui, tá? Eu quero que vocês montem o brinquedo, essa aranha, pra gente poder ver as fotos e coloca lá no grupo, ok? Pessoal, lá na página 38 tem a continuidade desse passo a passo também, tá? Então, se vocês puderem fazer também, então fica para vocês fazerem a página 37 e 38, que é referente a esse projeto aqui, certo? Pessoal, até a próxima. Qualquer dúvida pode me perguntar, que eu vou responder. Estou sempre à disposição, ok? Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!